Financeira, o tempo urge, a prova está bem aí. Vamos trazer revisão hoje, sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Vamos lá, mais uma revisão, regime jurídico único. Vamos falar dos auxílios pecuniários. Vamos lá começar, sem mais delongas, auxílios pecuniários. Primeiramente, como sempre, agradecer a todos os inscritos, são mais de 3.100 inscritos. Muito obrigado por ser inscrito no nosso canal. Deixa aquele joinha para ajudar mais ainda. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Quero agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Vamos lá. Artigo 58 da Lei 17.331 de 2008, ela vai falar sobre os auxílios pecuniários. Vai dizer o seguinte: serão concedidos ao servidor titular do cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado e à sua família os seguintes auxílios pecuniários. Ele vai listar: inciso 1, auxílio funeral; inciso 2, auxílio reclusão; inciso 3, licença gestante; artigo 4º, inciso 4º, licença adotante; inciso 5, licença paternidade; e inciso 6, salário família. Então, uma lista aqui que você pode, eu aconselho você a tentar memorizar essa lista: auxílio funeral, auxílio reclusão, licença gestante, licença adotante, licença paternidade, salário família serão os auxílios pecuniários. Esses auxílios, ou pelo menos você grave a nomenclatura. Nós falamos nos vídeos passados a respeito de ajuda de custo, que a ajuda de custo a gente tratou de ajuda de custo, que é quando um servidor ele se desloca para uma outra sede, uma nova sede, então ele tem uma ajuda de custo que ele vai receber para ajudar no transporte, auxiliar nas bagagens, enfim, auxiliar ele para que ele venha começar o trabalho dele na nova sede, começar a atuar na nova sede. Temos aí também, ainda sobre indenizações, a gente falou também sobre diárias e também sobre indenização de transporte. Então essas são indenização. Auxílios pecuniários, tá? É bom você destacar, você lembrar as duas situações, as duas nomenclaturas, porque pode ser que a banca venha colocar trocando. Eu não sei se o Fadesp gosta de fazer esse tipo de coisa, mas quem duvida, né? Ela pode trocar dizendo que é uma indenização, quando na verdade é auxílio pecuniário dizendo que é uma indenização, enfim. Então aqui são os auxílios pecuniários. O parágrafo primeiro já traz um destaque interessante. Ele vai falar que os incisos 2, 3 e 4 serão pagos pelo Instituto de Previdência de Servidores de Marabá, o IPASEMAR, não sendo permitida, sob qualquer hipótese, a inclusão em folha de pagamento. Então, quais são os incisos? Anote aí no seu caderno, anote no seu material. Auxílio reclusão, ou licença gestante e licença adotante serão pagos exclusivamente pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Marabá, pelo IPASEMAR. Olha só, licença, exclusão, auxílio reclusão, licença gestante, licença adotante, quem vai pagar é o IPASEMAR, não é a Prefeitura de Marabá. Essas licenças aqui que eu licitei para você, quem vai pagar é o IPASEMAR. Muito cuidado, muito atento a esse artigo 1º parágrafo 1º do artigo 58, que pode muito bem ser cobrado na prova. Auxílio funeral. Auxílio funeral será devido à família do servidor ativo falecido em valor equivalente a 1 mês de remuneração. No caso de acumulação legal de cargos, olha só o que o parágrafo 1º fala. Estamos aqui no artigo 59 e o parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Então aqui, a gente sabe que existe a questão do acúmulo legal de cargo. A Constituição ela permite aí um acúmulo legal. Então quem exerce um cargo acumulado, ela vai receber sim o auxílio funeral. Porém, vai fazer jus somente a uma remuneração. No caso, o cargo de maior remuneração. O parágrafo 2º ele vai dizer o seguinte. O parágrafo 2º, artigo 59, diz o seguinte: o auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família, se houver custeado o funeral. Olha só, observação, em 48 horas é o prazo de pagamento do auxílio funeral. E o artigo 60 fala que se o auxílio funeral, ele for, se por um acaso o auxílio funeral for pago por um terceiro custear o funeral do servidor, ou da família do servidor, né? Aliás, ao servidor, né? Porque a família vai receber o benefício. Se por um acaso o servidor, um terceiro, ele custear, vai acontecer o quê? Ele também será indenizado
de acordo com o que foi dito agora há pouco, no prazo de 48 horas também. Então, esse prazo de 48 horas serve para indenizar tanto a família do servidor que vai realizar o funeral, como também serve para indenizar um terceiro que faça o funeral. Então, o terceiro também tem direito, tem muita atenção. Se a prova disser que um terceiro não pode receber o auxílio funeral da prefeitura, errado, pode receber sim de acordo com o artigo 60. E o 61, em caso de falecimento de servidor a serviço fora do local de trabalho, as despesas de transporte do corpo ocorrerão à conta dos recursos dos respectivos poderes do município. Então, se o servidor ele morrer fora do local de trabalho, então as despesas de transporte vão ocorrer aí, como diz aqui, a conta dos recursos dos respectivos poderes do município. Então, observação do artigo 61. Vamos lá, vamos para o artigo 62. Agora vai falar sobre licença à gestante, à adotante, à paternidade. Olha só, muito cuidado. Na minha concepção, é uma situação que é muito, mas muito fácil de cair. Na minha opinião, se tem uma questão que pode cair sobre licença, eu creio que vai cair sobre licença na prova sim. Se tem uma questão que é muita chance de cair em licença, principalmente agora mesmo, nessa prova que vai ter agora dia 17, domingo, eu creio que é esse artigo aqui, 62 ao 65, que fala de licença gestante, adotante e a licença paternidade. Eu creio que é muita chance de cair na prova. Porque ela tem muitos detalhes, tem muitas observações, tem muito conteúdo que pode ser explorado pelo examinador. Será devido o salário maternidade à servidora gestante por 120 dias consecutivo nos termos da legislação do Instituto da Previdência de Servidores Municipais de Marabá, conforme previsto no inciso 18 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Essa parte final aqui, conforme previsto no inciso 18, no caput do artigo 7º da Constituição Federal, ele foi um acréscimo trazido pela Lei 17.385 de 2009. Então aqui nós temos também aqui um acréscimo. Lembra que a gente tem alterações, perdão. Lembra que a gente tem alterações no regime jurídico único, foram feitas? Então, essa aqui é uma alteração. Então, olha só, a princípio, para ver, tem gente que erra isso, tá, pessoal? São 120 dias, não esqueça. A maternidade, né, a questão do salário maternidade, vai receber, são 120 dias consecutivos o afastamento da servidora que ela faz jus aí à licença maternidade ou adotante, né? A adotante ela vai ter os mesmos direitos, claro que a lei ela vai dizer qual é o critério que essa adotante ela vai ter para poder fazer jus também a essa licença, a licença gestante. Parágrafo 1º. Tendo em vista, olha só, o parágrafo 1º e o parágrafo 3º, na verdade os parágrafos, eles são acréscimos também trazidos pela Lei 17.385. Então é importante, porque é por isso que eu acho que pode cair na prova, porque a Lei 17.385, 2009, ela trouxe os acréscimos dos parágrafos. Então é muito provável que caia na tua prova, porque primeiro é uma alteração feita por uma lei. Então é muito provável que a banca possa pedir isso aqui, porque tem muito detalhe envolvido. Parágrafo 1º. Tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei Federal 11.770 de 2008 e o estabelecido no artigo 31, inciso 12 da Constituição do Estado do Pará, conforme redação alterada pela Emenda Constitucional 44 de 2009, fica instituído no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional. Olha só o âmbito da administração pública municipal. Ele cita aqui, direta, autárquica e fundacional. Se a prova disser que é só a administração direta, está errado. É a direta, autárquica e fundacional. Fica estabelecido para esses três âmbitos dos poderes do município, da administração pública municipal. O programa de prorrogação da licença à gestante e adotante. Aqui no parágrafo 1º do artigo 62, ele vai citar um programa, esse programa de licença à gestante e adotante. Por que é importante você entender isso? Porque o próximo parágrafo ele vai falar mais um critério que vai ser adotado para que a servidora ela possa fazer jus, a servidora gestante ela possa ter acesso a esse benefício. O benefício de prorrogação de
licença gestante. Vai dizer qual o prazo desse benefício e quando ela pode requerer e quem ainda pode requerer além do servidor gestante. Olha só, parágrafo 2º do artigo 62. Muita atenção, hein? A prorrogação será garantida à servidora pública ocupante do cargo efetivo comissionado ou de contratação temporária. Veja só, não é só para a servidora efetiva, não. Também para a servidora de ocupante de cargo também de contratação temporária. Que requeira o benefício, olha só, até o final do primeiro mês após o parto ou adoção de quem? De crianças de até 8 meses de idade e terá a duração de 60 dias. Olha só que maravilha. Maravilha, né, para quem fez o concurso. Olha só como o parágrafo 2º, ele traz uma gama de informações. Então você vai ter que detalhar. Anota aí, marca, grifa aí se você tiver impressa a lei. Se não tiver, anota no caderno aí para facilitar seu estudo. Olha só, a prorrogação será garantida à servidora ocupante do cargo efetivo, comissionado ou de contratação temporária. Tá? Primeira coisa, temporária também pode ter direito a essa prorrogação de licença gestante que tratou o parágrafo 1º. E olha só a questão, a gente tem que ficar atento às condições. Ela vai ter que requerer até o final do primeiro mês após a gestação. Após o parto, perdão. Ou a adoção. Olha só, após o parto. Teve o parto até o final do primeiro mês após o parto, ou seja, antes de completar o primeiro mês após o parto, a servidora pode requerer esse benefício. Ou então, se não for o parto, for uma adotante, com a servidora que está adotando aí uma criança, de até 8 meses, olha só o detalhe. A adoção, nesse caso, é até 8 meses, tá? Então, se ela vai adotar, ela pode também pedir no mesmo prazo, até o final do primeiro mês após a adoção. Olha só, até o final do primeiro mês após o parto ou até a adoção de uma criança de até 8 meses. E diz, e terá duração de 60 dias, ou seja, a prorrogação de que trata o parágrafo 1º do artigo 62 é de 60 meses. Então somando a prorrogação mais os 120 dias que já está garantido legalmente, vão ir para 180 dias. 180 dias aí para a servidora licença gestante ou adotante, ela fica afastada se ela, é claro, solicitar como diz a lei, solicitar prorrogação. Então, olha só que coisa, né? Igual eu falo para você, grande chance de cair na tua prova, licença maternidade, porque ela traz muitas informações. Primeiro, 120 dias, já garantido pela Constituição Federal, que a servidora faz jus, né? A servidora gestante, né? Agora, adotante também. Ele vai citar no parágrafo 1º as leis federais e estadual que vai também garantir uma prorrogação, um programa de prorrogação de licença gestante. Tá? Outra informação, uma nota aí, programa de prorrogação de licença gestante. E a terceira informação importantíssima, essa aqui é a cara de cair na prova. Olha só, vai ser garantida a servidora pública temporária ou efetiva, a prorrogação, que a gente estava tratando agora há pouco. E qual é? Qual é o critério? Ela tem que requerer o benefício até o final do primeiro mês, após o parto ou após a adoção. E a adoção, coloca entre parênteses aí, a adoção tem que ser de criança de até 8 meses de idade. E qual o prazo da prorrogação? 60 meses. 60 meses. Muito cuidado, porque a prova pode vir dizendo que será devido ao salário de maternidade de servidor gestante, aí vai dizer por 180 dias consecutivos. Não, 180 não, são 120. 180 pode chegar a 180 se a servidora solicitar o programa de prorrogação de licença gestante e adotante. Muito cuidado, que isso pode cair na tua prova com uma pegadinha também, viu? Então, muito cuidado dessa parte aqui de licença. Eu fosse você, anotava aí esses detalhes aqui de licença adotante e gestante, porque é um artigo que é muita chance de cair na prova. E o parágrafo 3º diz que a prorrogação de licença será custeada, né, com recursos do Tesouro Municipal. Então, a gente viu anteriormente aqui que alguns aí, 3, né, a gente viu que, em regra, o salário, o licença a gestante adotante, juntamente com o auxílio de reclusão, quem vai pagar, quem vai custear, em regra, é o IPASEMAR. Porém, a prorrogação da licença, quem custeia é o Tesouro Municipal. Tá? Muito cuidado, muito cuidado.
Se a prova disser que custeia o IPASEMAR ou alguma outra entidade, não. O parágrafo terceiro é bem claro. Quem vai custear a prorrogação da licença não é o salário maternidade, é a prorrogação da licença, é o Tesouro Municipal. Então aqui, gente, olha, mão cheia para cair isso aqui numa prova, viu? Por isso que eu demorei um pouquinho mais esse artigo, porque tem muita informação aqui que pode muito bem cair na tua prova. Artigo 63. A servidora adotante será concedido salário maternidade nos termos da legislação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Marabá. Então já lança lá para a questão da adotante e joga lá para a lei do IPASEMAR. Ele que vai decidir como é que essa servidora vai receber esse salário maternidade. Artigo 64. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, isso aqui também é outra coisa que pode cair, porque ele fala idades, fala prazo, fala tempo. Quando fala idade, prazo, tempo, é muito importante dar uma observada com mais atenção. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito durante a jornada de trabalho a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Então, olha só, para amamentar o próprio filho de até 6 meses de idade, a servidora lactante ela vai ter o direito aí de 1 hora durante a jornada de trabalho para poder amamentar. E essa 1 hora pode ser dividida em 2, ou seja, 30 minutos cada, para ela poder dar de mamar e para ela poder alimentar o seu filho. Artigo 65. Pelo nascimento ou adoção dos filhos, o servidor terá a licença paternidade de 8 dias consecutivos. Ponto. 8 dias consecutivos. Então a prova disser que são 5 dias, está errado. 8 dias consecutivos, tá? Artigo 65. Vamos lá, auxílio reclusão. Olha só, auxílio reclusão não tem segredo, porque a lei vai dizer assim: o auxílio reclusão é devido aos dependentes do servidor nos termos da legislação de previdência dos servidores municipais de Marabá. Eles falam simples assim. Ele só vai dizer que é devido aos dependentes do servidor. Nos termos da lei, quem vai dizer isso é o IPASEMAR. É a lei lá do servidor de previdência de servidores de Marabá que vai dizer qual é a situação aí do auxílio reclusão. Então a lei não esclarece nada sobre isso. A lei 17.331, claro, né? Salário família também, será devido ao servidor nos termos da legislação federal aplicável. Aqui, salário maternidade, família, na verdade, é a lei federal. Aqui já não é a lei dos servidores municipais, aqui ele já joga para a lei federal. A lei federal é quem vai falar sobre a questão do salário família. Então, outra coisa que ele jogou para a lei lá e pronto. Você não tem muito o que falar também sobre isso aqui na lei 17.332. Por isso, na minha concepção, o que pode cair na tua prova com respeito à licença, que a priori aqui nas primeiras vezes, nessa olhada rápida aqui, que eu acho que pode cair grande chance, é a licença gestante, porque tem muito conteúdo envolvido. Das gratificações. Artigo 68. Além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações. Olha só, gratificações. Você vai listar, vai enumerar, é bom você anotar no seu caderno, ou então você tiver com conteúdo impresso, dá uma lida aí para você não esquecer, pelo menos, assim, porque às vezes é impossível, principalmente você que está começando a estudar a lei agora, é praticamente impossível você memorizar tudo, mas você dando uma lida, você vai, pelo menos, ou dando uma observada, olhando fixamente para esse rol aqui de gratificações, você vai pelo menos vagamente lembrar na hora da prova, tá? Para você pelo menos lembrar alguma coisa sobre isso na prova. Porque às vezes você não precisa saber do conteúdo em si, você precisa só lembrar do que você leu, do que você estudou. Ou você ter uma noção. Porque, pessoal, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, interromper um pouco a linha de estudos, porque é importante eu comentar isso. Porque não adianta, você nunca vai saber tudo na prova. Aliás, tem pessoas que sabem tudo? Pode ter, eu não sei. Tem pessoas que são gênios, né? Pessoas que têm memória muito boa. Mas geralmente você não sabe tudo. Você vai para a prova sabendo muita coisa, mas tudo não. Quando você olha para a prova, vê os conteúdos, você vai, quando você está estudando, lendo, fixando ali um pouco a memória, alguma coisa, você vai olhar e vai ter uma noção. Você vai, opa, isso aqui a lei nem fala. Porque pode ser que caia coisa na prova que a lei nem cita. Quando você vê, poxa, isso aqui não está nem escrito na lei. Você já elimina na hora da questão. Já risca na questão, opa, isso aqui não tem nada a ver com o que está escrito na lei. Isso aqui, nunca vi isso aqui na lei. Isso aqui eu já li, mas não vi nada sobre isso. Então você já vai eliminar de cara esse tipo de coisa. Então, por isso é bom você fixar um pouco em alguns casos, alguns momentos, porque você vai ter aí essa percepção na hora da prova, o que realmente o que está na lei e o que não está na lei, pelo menos para saber basicamente. Vamos lá, o inciso 1 ele vai dizer, pelo exercício de cargo ou comissão,
2, natalina. 3, de instrutoria. E 4, pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho temporário e de atividade de tempo integral. A lei anterior, ela aqui houve uma alteração aqui no inciso 4º. A alteração trazida pela Lei 17.336 de 2009. Ela trazia o seguinte, o texto anterior ele falava temporariamente, né, em comissão temporariamente. Só que agora o novo texto ele fala em grupo especial de trabalho temporário e de atividade de tempo integral. Então aí há uma mudança aqui no texto da lei. Então é importante aí fixar essas situações. Mas adiante nós vamos falar com mais detalhes. Inclusive essa parte aqui de gratificação de instrutoria, que a gente vai falar também, olha, na minha concepção também, grande chance de cair na prova, tá? E assim como também a participação em comissão de grupo de trabalho, porque ela traz uma gama de conteúdos. Não sei se para nível fundamental pode cair, mas nível médio, que são 10 questões, eu não acho difícil cair, não. É uma gama de conteúdos que pode aí cair. Vamos lá, daqui a pouco eu vou explicar para você por quê. Artigo 69. Gratificação de exercício de cargo em comissão. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado investido em cargo de provimento em comissão, será devida a gratificação fixada em lei específica. Tem uma gratificação para quem vai exercer um cargo de comissão. A pessoa chama para exercer um cargo comissionado, onde ela vai ter ali, sendo efetivo ou estabilizada, ela vai ser investida em cargo de comissão, ela vai receber um valor por aquela investidura naquele cargo de comissão. Parágrafo 1º. É facultado ao servidor titular do cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão, optar entre a remuneração global atribuída ao cargo comissionado, mais o adicional ao tempo de serviço ou a sua remuneração relativa ao cargo de provimento e a gratificação de representação atribuída ao cargo de provimento em comissão. Então é facultado aqui, o servidor ele vai escolher, né, qual a remuneração que ele quer optar, se é a remuneração do cargo de comissão ou o adicional dele, tempo de serviço, cargo comissionado, enfim. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo não se incorpora ao vencimento do servidor para nenhum efeito. Importante detalhar isso, tá? Isso aqui não vai se incorporar para nenhum efeito. É só um valor temporário que ele recebe enquanto exerce aquela função gratificada. Da gratificação natalina. Artigo 70. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Tá? 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro. Aí vai contar o quê? Por mês de exercício no respectivo ano. Então, por mês de exercício, ele vai receber 1/12 aí no mês de dezembro. A fração superior a 15 dias, parágrafo único, será considerada como mês integral. Então, se por um acaso o servidor trabalhou, ele não trabalhou completo, mas a fração foi superior a 15 dias, então é contado como mês integral. Então vai contar o mês integral para receber também integralmente ou proporcionalmente, né, ao tempo que ele trabalhou. Então, digamos, o servidor trabalhou 5 meses e 15 dias. Nesse caso, acima de 15 dias em diante, né, a fração, aliás, 5 meses, diz que é superior a 15 dias, né, 5 meses e 16 dias. Né? O certo é isso, porque 15 dias é o limite. Né? Ele fala superior a 15 dias, então até 15 dias não é integral. A partir de 15 dias que é integral. Muito cuidado com isso. Então, você trabalhou lá 5 meses e 16 dias, vai ser contado aí 6 meses para ele receber a gratificação natalina, e não só 5 meses, porque acima de 15 dias é contado como mês completo. O servidor exonerado ou demitido perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses do exercício calculada sobre a remuneração do mês da exoneração ou da sua demissão. Artigo 72. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, ou seja, ela não é calculada para nenhuma vantagem, ela é só um adicional, é só uma gratificação ali que o servidor recebe no final do ano. E o artigo 73, a gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Aqui também não tem mistério. Então, gratificação natalina, você tem que memorizar 1/12, saber qual é o valor correspondente, né, que é se você fizer jus no mês de dezembro, contando os meses de exercício do respectivo ano. Fração superior a 15 dias, conta como mês integral. Saber também que o servidor exonerado, demitido ou
o funcionário demitido ele vai perceber a gratificação dele proporcional ao tempo que ele trabalhou, onde vai se contar a remuneração dele do mês de sua demissão, e também a gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, e também se detalhar que a gratificação não será considerada para cálculo qualquer vantagem pecuniária. Então, observações interessantes de fazer sobre a gratificação natalina. Artigo 74, gratificação de instrutoria. Isso aqui eu peço um pouco de cuidado, de calma. Por quê? Porque houve uma alteração trazida pela Lei 17.336 de 2009. Ela alterou essa situação da gratificação de instrutoria. Nós vamos ver com detalhes como é que foi essa mudança, né? Aliás, não vou ver com detalhes, porque é uma revisão. Eu vou ler aqui e vou dizer para vocês detalhadamente o que é que mudou aqui nessa questão do artigo 74. É importantíssimo aqui. O texto ele traz ali números importantes. Estava falando para você que é grande chance de cair, porque traz números, traz prazos. Geralmente o banco gosta de número e prazo para lançar na prova. Artigo 74. Ao servidor público convocado para atividade de instrutor em programas no âmbito de instituições na formação e capacitação funcional, que for convidado, lhe será devida, a título de prolabore, uma gratificação equivalente a 30%, 30 pontos percentuais do seu vencimento base, desde que a atividade desenvolvida seja superior a 10 dias, cessando sua existência quando a mesma for concluída. Uma alteração que aconteceu no artigo 74 é quando ele fala aqui, oficialmente instituídos pela administração municipal. Anteriormente, a lei dizia, o texto da lei dizia a administração de pessoal e não municipal. Então, a primeira alteração é essa. Uma segunda alteração é que ele fala uma gratificação equivalente a 30 pontos percentuais. No texto anterior falava que ia ser definido, o poder ia definir, quem ia definir era o gestor, o gestor ou o poder, ele ia definir, e não era definido, a ser definido, dizia lá a lei, né? Dizia a ser definido. Então aqui não, ele já fala que tem 30 pontos percentuais do vencimento base, do seu vencimento base. Então 30 pontos percentuais. A lei anteriormente dizia que era a ser definido percentual. Agora não, ela já traz percentual incluso no caput aqui do artigo 74. Outra coisa interessante também que eu quero demais que você memorize é que ele recebe, o servidor que vai prestar serviço de instrutoria, ele recebe a gratificação de 30 pontos percentuais, como a gente acabou de falar. Agora tem um detalhe, somente se a atividade for superior a 10 dias. Se for superior a 10 dias, ele recebe. Vamos citar um exemplo, eu gosto de citar exemplos aqui práticos para você entender. Por exemplo, um professor ou alguém que vai fazer algum tipo de trabalho de instrutoria, que vai atuar, por exemplo, numa escola pública, ali fazendo um trabalho, digamos, de formação, coisa do tipo. E aí ele vai receber, aquele trabalho ali de formação vai demorar mais de 10 dias. Então, passou de 10 dias, aí sim, ele vai ter direito a receber a gratificação de instrutoria, conforme fala aqui o artigo 74. Vai receber o percentual de 30 pontos percentuais do seu vencimento base. Caso não seja superior a 10 dias, a lei ela deixa implícito isso aqui, né? Caso seja superior a 10 dias, detalhe, ele não vai fazer jus. É isso que a lei deixa implícito aqui, porque só recebe gratificação se for acima de 10 dias. Vamos aqui para o último, para finalizar esse vídeo. A gratificação está aqui pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho temporário e atividade de tempo integral. Olha só. Aqui diz o seguinte. Artigo 75. Olha só. Esse artigo 75 teve duas alterações. A última alteração, que é a que está valendo mais recente, é trazida pela Lei 17.592 de 2013. Essa que ficou valendo para esse artigo 75, onde ela vai trazer um acréscimo, que eu vou citar aqui para você, e também ela fala aqui sobre a situação do caráter permanente e o caráter temporário. Porque a primeira lei trazia caráter somente permanente, depois ela trouxe caráter temporário, enfim, a lei teve umas mudanças aí, né? O importante é você lembrar que essa aqui teve as alterações e a alteração que está valendo é essa aqui. Inclusive, eu deixo sempre na descrição do vídeo aí para você
o regime jurídico único com alterações. Você pode ler que já está alterado no texto aí do regime jurídico único que disponibiliza para você aí no vídeo. Olha só. A gratificação pela participação em comissão de caráter especial, de caráter temporário, será atribuída coletivamente e no mesmo percentual sobre o vencimento base do servidor exercente cargo de provimento efetivo ou de cargo em comissão, bem como de servidor estabilizado por força do dispositivo constitucional e do servidor temporário, quando for o caso, ficando a cargo do chefe de cada poder definir o referido percentual. Olha só, a gratificação pela participação de comissão de caráter permanente e em comissão, grupo especial de caráter temporário. Então, esse grupo de comissão de grupo especial pode ser em caráter permanente ou em caráter temporário. Será atribuído coletivamente e no mesmo percentual sobre o vencimento base do servidor. Ele vai dizer, né, efetivo ou de cargo de comissão. Agora, o acréscimo acontece aqui, ó, bem como o servidor estabilizado por força de dispositivo constitucional, porque teve aí uma força de dispositivo constitucional que estabilizou alguns servidores. E de servidor temporário, olha só, o temporário também é incluído aqui nesse rol. Quando for o caso, ficando a cargo do chefe de cada poder, definir o percentual. Então, quem vai definir o percentual é o chefe de cada poder. Agora, o parágrafo primeiro vai dizer o seguinte, olha só o que diz o parágrafo primeiro. A gratificação pela participação em comissão de caráter permanente, aí você anota separado aí ou destaca no seu texto, se você tiver impresso, diz o seguinte, pela participação em caráter permanente, será de pelo menos 30% até o limite de 60%. Olha aí, anota aí. Caráter permanente. Comissão de trabalho em caráter permanente. 30% é o mínimo até 60%, de 30% a 60%. E pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho de caráter temporário, agora temporário, pelo menos 20% até o limite de 50%. Diferença. Grupo permanente, pelo menos 30% até o limite de 60%. Grupo temporário, de 20% até 50%. Então, olha só a diferença básica, né? Quando é permanente ou quando é temporário, tem um percentual diferente. Então, dentro desses percentuais, quem vai definir isso é o cargo-chefe de cada poder, que vai definir o percentual, claro, isso dentro de cada situação, dentro de cada situação indicada aqui no parágrafo primeiro. E o parágrafo segundo vai dizer assim, a gratificação por tempo integral será atribuída individualmente a cada servidor em função da atividade exercida, que deve contemplar o cumprimento de prazo, né, ou execução de serviços que envolvem riscos ou poderão vir a causar prejuízo à administração pública, sendo que os percentuais serão de ordem de 30%, 50 pontos percentuais ou 70 pontos percentuais a critério da administração. Aqui, a lei não é muito clara, mas ela diz que situações em que o servidor ele trabalha num serviço onde pode gerar riscos à administração, a lei fala que ele vai fazer jus uma gratificação de 30, 50 ou 70 pontos percentuais a critério da administração pública, né? Então, assim, aqui ele não detalha o que é esse serviço, mas diz que se o servidor exerce um serviço que pode gerar um risco para a administração ou prejuízo, ele recebe esse valor por conta desse risco prejuízo que ele trabalha constantemente. Então, aqui o artigo 75, um artigo muito bom também para cair na prova, pode trazer muita confusão. Aliás, agora eu lembrei, o artigo 75 no caput, o que ele dizia antes? Ele dizia, primeiro ele dizia que era atribuído coletivamente, ele dizia assim, ó, a gratificação pela participação em comissão de caráter permanente, em comissão ou grupo especial de trabalho de caráter temporário será atribuído coletivamente. Então, o primeiro texto da lei dizia que era coletivamente. Aí o segundo texto veio e mudou para individualmente. Depois, a lei 17.592 de 2013 voltou a colocar que será atribuída coletivamente. Então, basicamente, essa é uma mudança que teve aí no artigo 75 caput. Então, galera, só isso mesmo. Por hoje é só. Não, por hoje, ou pelo momento, né? Mais tarde posso trazer mais vídeos. O tempo é curtíssimo. Infelizmente, eu acho que não vai dar para ver todos os artigos. Eu vou ter que, de agora em diante, filtrar aquilo que eu creio que vai ser mais importante para cair na prova, devido ao tempo que está se encerrando e não dá tempo aí de fazer uma revisão completa como eu queria fazer. Mas vamos tentar aí trazer o máximo de conteúdo possível. Um abraço para você, muito obrigado, firme e forte. A prova está chegando aí, você vai conseguir ser aprovado. Se dedique, força, foco e fé, você vai chegar lá.